Olá a todos, meu nome é Gustavo Martins, doutorando do Instituto de Macromoléculas de Luiza Mano, RJ, e hoje eu falaria um pouco sobre a formação dos microplásticos e suas características. Com isso, vamos explorar os processos de degradação que levam à formação de microplásticos e entender suas características e implicações ambientais. Mas antes de falar sobre os microplásticos, temos que entender um pouco sobre os seus precursores, os polímeros. Bom, polímeros são materiais formados por moléculas que se repetem em uma frequência extremamente grande, e essas moléculas são chamadas de monômeros. O termo polímero vem do grego poly, que significa muitas, mero, que significa partes. Quando há apenas um tipo de monômero, temos o homopolímero, como podemos ver aqui na imagem, onde temos o homopolímero formado pelo monômero A e o homopolímero formado pelo monômero B. Quando na polimerização temos presente mais de um tipo de monômero, aí formamos o copolímero. E os copolímeros eles podem ser divididos, classificados em quatro tipos diferentes. Como utilizando o exemplo do monômero A e B, temos o copolímero alternado, onde temos a inserção do monômero A e logo depois a inserção do monômero B. E assim se segue até o fim da cadeia. Após isso, né, a outra classificação, temos os copolímeros em bloco, onde ocorre a inserção de blocos de um tipo de monômero e depois a inserção do outro bloco do outro tipo de monômero. Temos também os copolímeros grafitizados ou enxertados, que é quando a cadeia principal é formada por um tipo de monômero só, e aparecem ramificações formadas pelo outro monômero. E temos também os copolímeros aleatórios, que é quando a inserção desses monômeros ocorre de forma aleatória. Temos aqui o monômero A, depois o monômero BB, depois o monômero AA, depois o monômero B, e a ordem é aleatória. É, Bom, os homopolímeros e os copolímeros, eles podem ser projetados para diferentes aplicações, mas também são suscetíveis a processos de degradação, como veremos a seguir. Bom, a degradação é um processo que altera quimicamente os polímeros e frequentemente causam a perda de propriedades importantes desses materiais. Ela ocorre devido a exposições a condições específicas que podem ser classificadas em dois grandes grupos: a degradação abiótica, que é causada por fatores como absorção de luz, calor e forças mecânicas, e a degradação biótica, que envolve micro-organismos. Os principais tipos de degradação abiótica incluem a degradação fotooxidativa, que é causada pela absorção da energia da luz, da radiação ultravioleta, em sua maioria. Temos a degradação termooxidativa, que envolve a absorção de calor e oxigênio, envolve a presença desses dois fatores. Temos a degradação termomecânica, que ocorre com a combinação tanto do calor quanto do esforço mecânico, ali, o atrito sobre o material. Temos a degradação térmica, que é quando ocorre a degradação quando a degradação ocorre por conta de altas temperaturas, né, a presença de altas temperaturas. Temos a degradação mecânica, que ocorre através de forças aplicadas sobre o material. Quando a força é maior do que aquele material suporta, ele vai se degradar, quebrar, vai perder suas propriedades principais. E esses processos no meio ambiente, ele normalmente ocorrem de formas simultâneas. Não ocorre só um tipo de degradação, acaba ocorrendo diversos tipos de degradação acabam ocorrendo de forma simultânea. Faz com que o material acabe se degradando muito mais rápido do que é esperado. Bom, e sobre a degradação bióticas, por sua vez, envolve a ação de micro-organismos e pode ocorrer de duas formas principais. A biodegradação, que é quando micro-organismos decompõem o material em ambientes naturais, e também pode ocorrer na forma de compostagem, que é um processo controlado e, e depois daqueles micro-organismos decompor esse material, ele produz compostos que são úteis, às vezes para fertilizar um solo ou produzir energia para aqueles micro-organismos para poder fazer outro material quimicamente ativo. Enfim. E é interessante também notar que o mesmo polímero ele pode ser tanto biodegradável quanto compostável. Isso depende da composição do polímero e das condições que ele é aplicado, né? Bom, abrindo um pouco, né, falando um pouco mais sobre as degradações abióticas, temos aqui o exemplo da fotooxidação, que ocorre a partir de reações fotoquímicas, e elas são iniciadas a partir da excitação eletrônica de uma molécula ou espécie química presente na cadeia do polímero. Ela pode ser desencadeada pela absorção da radiação eletromagnética ou absorção da energia liberada por reações químicas presentes ali no ambiente. Para ocorrer a fotooxidação,
é necessário que haja um composto específico presente lá no polímero. São chamados de cromóforos. Quando há essa molécula e ocorre essas reações fotoquímicas, a molécula, o cromóforo, ele alcança um estado excitado, e para ele sair desse estado, porque não é um estado normal, não é um estado estável, ele sair desse estado, ele libera fótons, libera energia. E a partir dessa liberação de energia, ele pode acontecer, né, a quebra de ligações químicas presentes nesse material, fazendo assim a degradação dele. Aqui a gente pode ver o mecanismo, como ocorre essa quebra desse material a partir da absorção de radiação luminosa. Bom, aqui em A a gente tem uma macromolécula. Quando recebe a radiação luminosa e absorve isso, essa macromolécula vai se decompor em um radical. E esse radical, ele vai estar instável ali, ele solto, ele vai estar instável. Então, na presença de oxigênio, eles vão formar um outro material, eles vão se ligar e formar um outro material, que é chamado de radical peroxil. E esse radical peroxil, quando vê outra cadeia, outra macromolécula ali, outra cadeia de polímero, ele vai querer interagir com ela e vai dar início a uma nova rodada ali de decomposição. Vai formar um radical hidroperoxil e mais um radical que vai estar livre para interagir com o oxigênio e fazer toda essa reação continuar. Por sua vez, o radical hidroperoxil, ele pode ser decomposto também para poder formar um radical alcoxi e um radical hidroxi, que também vai favorecer a degradação desse material, a decomposição do polímero e formação dos microplásticos, né? Bom, tanto o tamanho como a forma e as características intrínsecas aos polímeros podem favorecer mais ainda a fotooxidação e a geração de microplásticos. Alguns autores já indicam que amostras cúbicas, como aqui no exemplo que a gente está vendo aqui na imagem, podem gerar mais microplásticos em um ambiente marinho do que as formas mais planares, como é essa segunda forma aqui. Já que o movimento das marés movimenta esse material e como o cubo ele é mais fácil, né, dele ser revirado, ele acaba sendo exposto, a área dele, né, acaba que uma área maior dele é exposta à radiação ultravioleta e ao oxigênio presente no ambiente. Enquanto as formas planares, eles acabam planando ali sobre a água e não se reviram tanto, a não ser que tenha movimentos fortes de maré. O outro tipo de degradação que eu citei é a termooxidação. E a termooxidação é um processo de degradação térmica que ocorre nos polímeros causadas pela exposição ao calor e ao ambiente com oxigênio, né? O mecanismo da termooxidação ele pode ser dividido em oxidação primária, que é a formação de radicais livres nas cadeias poliméricas devido à exposição ao calor, e oxidação secundária, que ocorre quando os radicais livres reagem com o oxigênio, levando à quebra das cadeias. Tem também fatores que influenciam a termooxidação, ou seja, tem polímeros que podem ser mais suscetíveis do que outros a sofrerem esse tipo de degradação. E os fatores que influenciam é a temperatura que esse polímero, esse material suporta, né? Tem polímeros que eles suportam menos temperaturas, tem polímeros que suportam mais temperaturas. Tem também a questão de coeficiente de difusão de oxigênio, tem a questão de catalisadores, se existe algum material presente nesses polímeros que podem facilitar a transferência de calor para as outras cadeias e assim fazendo a difusão de calor ocorrer de forma mais rápida. E nisso o polímero, se for uma temperatura muito alta, o polímero acaba se degradando mais rápido também. E a estrutura dos polímeros também influencia. O polímero amorfo, ele tem mais espaços vazios, e esses espaços vazios acaba aumentando a difusão de oxigênio entre ele. Se eu estou tendo uma maior difusão de oxigênio, a oxidação vai ser favorecida, diferente dos polímeros que têm uma alta cristalinidade, quando tem essas áreas que são mais compactas e dificulta essa interação, essa difusão do oxigênio. Também tem a questão de ser um carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Dependendo desse tipo de composto, ele tem mais facilidade para quebrar essa cadeia, precisa de menos energia para quebrar essa cadeia. Já a degradação termomecânica ela é um processo de rompimento das cadeias poliméricas devido à exposição simultânea, tanto de altas temperaturas como de forças mecânicas, como tensão, cisalhamento ou compressão. Mecanismos principais que incluem a quebra de ligação química das cadeias poliméricas devido à tensão mecânica e à movimentação de moléculas facilitada pelo aumento da temperatura. Se está aquecendo o material, ele tende a ficar mais mole, né?
Então, aí esse mole é porque as moléculas ali ganham movimento a partir do aumento da temperatura. Esse tipo de degradação ocorre mais em indústrias de materiais poliméricos e locais de reciclagem, por conta do tratamento desses materiais. E essa degradação pode ocorrer em duas etapas. Primeiro, com o aumento da temperatura, que aumenta a movimentação das cadeias poliméricas e diminui a resistência mecânica, e a aplicação de força, que fragmenta essas cadeias e gera produtos da degradação, que podem ser microplásticos. Temos também a degradação térmica, que é um processo de quebra das cadeias poliméricas por exposição a altas temperaturas, que podem ocorrer de diversas formas, como o processamento, quando é utilizado temperaturas acima da temperatura de degradação, de algum dos componentes do produto. Pode acontecer também por armazenamento inadequado, quando você está utilizando esse material ou armazenando ele perto de locais que têm altas temperaturas, e também utilização inadequada. Muitas vezes a gente já acabou, sei lá, enquanto está cozinhando, pega um utensílio de cozinha ali que é de plástico, mas tem plásticos, polímeros, que suportam até 300 graus, tem outros polímeros que suportam até 200 graus. Então a gente está ali cozinhando e às vezes esbarra o Tupperware ali na panela quente, ele começa a derreter, começa a se comprimir todo ali. Então isso é um tipo de utilização inadequada. Temos aqui a degradação mecânica também. A degradação mecânica é o processo de quebra das cadeias poliméricas por exposição somente a forças mecânicas. Pode ocorrer em diferentes níveis, desde a formação elástica até a ruptura das cadeias poliméricas. E as regiões onde ocorre as deformações mais intensas tendem a ser locais com maior concentração de defeitos e propensos já à degradação. Fatores que influenciam a degradação mecânica incluem a magnitude e a direção das forças aplicadas. Não sei se vocês já testaram, já esticar uma sacola plástica. Dependendo do ângulo que você estica, ela estica com mais facilidade do que o outro. Às vezes até dá para perceber ela esbranquiçando ali, que a gente chama de alinhamento das cadeias. Então tá meio que formando uma área cristalina ali, até antes de romper. Então depende também da magnitude, da força que a gente está, do tanto de força que a gente está aplicando e a direção. Então vai interferir mais ou menos na degradação do material. A taxa de aplicação dessa força, ou seja, o quão rápido estou ali fazendo essa deformação. A natureza do polímero, e tem alguns polímeros que são mais resistentes a esforço e outros menos. Então também vai influenciar nesse tipo de degradação. Os efeitos da degradação mecânica na estrutura do polímero incluem a redução das propriedades mecânicas, como resistência, elasticidade, tenacidade, surgimento de fissura e trincas, mudança de morfologia e mudança na orientação molecular do material. Como eu falei, quando a gente começa a esticar a sacola plástica, a gente já percebe que ele vai esbranquiçando, você está mudando a orientação molecular ali do material, ao ponto de que se você aplicar mais força, ele vai se romper e perder as propriedades que ele tinha anteriormente. Bom, resumindo, os produtos, né, da degradação podem ser tanto oligômeros e monômeros, ou seja, eu posso quebrar aquele meu polímero e formar macromoléculas ali menores, que não podem mais ser consideradas polímeros, que são os oligômeros, ou chegar até o tamanho de monômeros. E aí, nesse caso, podem até ser reaproveitados para fazer uma polimerização novamente e transformar em um polímero de novo. Eles podem liberar também produtos da degradação, são os gases voláteis, podem liberar HCl, CO, CO2, também podem liberar aditivos e produtos tóxicos, como dioxinas, furanos, hidrocarbonetos, aromáticos e policíclicos, e famosos microplásticos, e hoje em dia também já estão falando nos nanoplásticos. Ou seja, se a degradação ocorreu de forma e decompôs ali aquele material, aquela cadeia polimérica, em estruturas bem menores. E quando a gente fala de nanoplástico, de estruturas extremamente pequenas, 1 bilhão de vezes menores que 1 metro. Bom, a gente está falando aqui de microplástico, mas o que é de fato o microplástico? Bom, pela definição, os microplásticos são partículas de polímeros, né, advindas da degradação ou da produção mesmo de materiais poliméricos medindo menos que 5 milímetros. Eles podem ser divididos em duas categorias. Os microplásticos primários são aqueles que são produzidos em tamanhos menores que 5 milímetros ou produtos do desprendimento de outros polímeros, de outros materiais poliméricos, ou podem ser classificados como secundários, que são aqueles que, após algum evento de degradação, um desses que eu mencionei anteriormente, o tamanho deles é reduzido e ficando menor que 5 milímetros, aí eles são considerados microplásticos. As características físico-químicas desses microplásticos, eles dependem da estrutura química do polímero, do meio em que ele está presente e do tipo de degradação que ele sofreu.
As fontes de microplásticos são diversas, desde roupas, ou seja, a primeira lavagem das roupas, elas sempre liberam micropartículas, polímeros, ali se as roupas forem sintéticas, né? Elas vão acabar liberando polímeros na sua primeira lavagem, liberando fibras, se for menor que 5 milímetros, são já considerados microplásticos. E até as tais city dusts, né? Que são as poeiras das cidades, porque as cidades são pintadas, a gente caminha com os sapatos e a sola dos sapatos ali é feita de EVA, que é um polímero também. Então a gente acaba liberando essa sujeira que eles chamam de city dusts, que são considerados também microplásticos. E os polímeros mais encontrados como microplásticos são o PET, né? Que faz a garrafa PET do refrigerante. O nylon, que é utilizado em roupas, em outros utensílios. O PVC, que faz os canos de PVC. PE, PS, polietileno, né? Poliestireno, polipropileno, então, que fazem sacolas, faz o isopor. Enfim, são polímeros, são materiais que são muito utilizados, por isso que são os microplásticos mais encontrados no meio ambiente. Bom, a partir dessa degradação, quando ocorre essa degradação desse polímero, e se essa degradação continuar, por exemplo, seja um material polimérico que foi jogado no oceano, ele vai estar ali a sua vida inteira ali, até retirarem ele de lá, ele vai ser exposto à radiação ultravioleta, à movimentação das ondas, enfim, esses eventos de degradação, as intempéries, fazem a composição física, química daquele material se modificar. Então ele já é um microplástico, ele já tem um tamanho reduzido e sua composição química vai se modificando conforme ele vai se degradando, ele acaba ganhando capacidades ali, ganhando uma nova, um novo poder, digamos assim. E uma desses ganhos a gente chama de capacidade de adsorção. E é definido como a interação de moléculas em um fluido na superfície de um sólido. Então, a literatura, os artigos já apontam que a adsorção de diversos tipos de poluentes, tanto orgânicos quanto inorgânicos, aos microplásticos, que acabam ficando suscetíveis à adsorção, tanto de antibióticos, metais pesados, óleos, PCBs, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são altamente cancerígenos, entre outros. E ainda está sendo estudado, mas também já é observado também que pode ocorrer a bioacumulação de compostos nocivos a partir da ingestão dos microplásticos adsorvidos com poluentes adsorvidos nas superfícies desses materiais. Então, um peixe que está ali no oceano, ele pode acabar ingerindo microplástico. Se o microplástico, normalmente, né, os polímeros são inertes, né? Se ele for ingerido, ele não necessariamente vai causar um problema no corpo humano, visto que tem diversos polímeros que podem ser utilizados, que podem não, que são utilizados no corpo humano, quando faz cirurgia e vai trocar um ligamento ali, às vezes são utilizados materiais que são considerados poliméricos, próteses, enfim, acabam utilizando materiais poliméricos, então acabam sendo inertes e não causam nenhum problema ao nosso organismo. A gente já existe microplástico desde que o mundo é o mundo que a gente conhece, desde quando a gente nasceu. E até então a gente ainda não morreu por conta dos polímeros de fato. Mas quando esses materiais se juntam a outros materiais que são danosos, pode ser que comece a ocorrer problemas de toxicidade. Mas esses eventos, esses problemas ainda estão sendo estudados. Alguns autores, né, evidenciam 3 fatores que afetam a adsorção de poluentes aos microplásticos. Primeiro são as propriedades físico-químicas dos microplásticos, ou seja, a composição deles, a estrutura deles, a propriedade dos poluentes e os fatores ambientais. Bom, aqui tem uma planilha aqui mostrando como algumas propriedades influenciam na capacidade de adsorção de microplásticos a outros poluentes. Primeiro, temos aqui a área superficial específica, ou seja, se eu estou diminuindo o tamanho deles, eu estou aumentando a área superficial específica, aumentando a área de interação de materiais a esse composto. Então, eu aumento o sítio de absorção, de adsorção, então eu aumento a adsorção. Mas se eu aumento o tamanho da partícula, se eu diminuo o tamanho da partícula, em vermelho aqui significa não, verde significa aumento. Se eu diminuo o tamanho da partícula, a área superficial específica aumenta e aumenta a adsorção. Mas se o composto ele for instável e preferir se aglomerar, se ocorrer aglomeração, o tamanho da partícula não vai aumentar significativamente. Então a adsorção vai diminuir. Envelhecimento, que é um nome diferente para falar que o material está se degradando. Então, quanto mais eu aumento a degradação dele, quanto mais eu aumento o envelhecimento dele, eu aumento a área superficial, a hidrofobicidade. Quando aumenta a área superficial, eu aumento
a capacidade de adsorção. Quando eu aumento a hidrofobicidade, eu diminuo a capacidade de adsorção. E essas diferenças dependem da composição do polímero, né? Outros exemplos que eu tenho aqui, por exemplo, aqui é a propriedade do poluente orgânico. Aqui, o aumento da hidrofobicidade já aumenta as interações hidrofóbicas e aumenta a capacidade de adsorção. Percebe que às vezes uma coisa que é bom para uma coisa que afeta negativamente uma parte da equação ali pode afetar positivamente a outra parte. Então, depende do que está interagindo. Se é o poluente que está interagindo com o material, com a superfície ali do microplástico, ou se é o microplástico que está interagindo com o ambiente. Então, aqui, sobre os fatores ambientais, temos o pH, temos a temperatura, temos forças iônicas e é, todos esses fatores ambientais eles podem tanto aumentar como diminuir a capacidade de absorção, dependendo de se esses fatores vão aumentar o efeito ou diminuir o efeito de tensão, polaridade, hidrofobicidade, tensão superficial, força de Van der Waals, adsorção competitivas, ou ao aumento de tal ali presente no ambiente. Bom, existem dois tipos de adsorção que podem acontecer aos microplásticos. As adsorções físicas, que são interações eletrostáticas e forças de Van der Waals, são classificados como processos rápidos, reversíveis, ou seja, é uma coisa que foi ligada à superfície do microplástico, ele pode ser facilmente desligada, dissociada. Isso se ocorrer ali no microplástico for uma adsorção física, é mais fácil desse microplástico, depois dele ser ingerido, ele liberar esse composto nocivo no animal ali no organismo que ingeriu. Ele pode fazer uma adsorção em multicamadas, ou seja, ele pode empilhar compostos nocivos ali a ele e depois liberar compostos. A energia de ativação é baixa, ou seja, é favorável de acontecer. E geralmente ocorre em valores baixos de temperatura e diminui com o aumento de temperatura. Já a adsorção química são ligações covalentes formadas entre a superfície e as moléculas adsorvidas. É um processo lento e reversível, ou seja, se o microplástico ele fizer uma adsorção química, é mais fácil que ele entre e saia do corpo ainda ligado, do corpo do organismo ali, ainda ligado àquele poluente que ele se ligou anteriormente. Ele forma só monocamadas, a energia de ativação é alta, ou seja, não é favorável acontecer, mas pode acontecer, porque é visto acontecendo. E normalmente como precisa de altas energias, um tipo de energia é a temperatura ali. Então, às vezes, é necessário de altas temperaturas para acontecer. Bom, para finalizar, é perceptível que os microplásticos são uma ameaça emergente ao nosso cotidiano e possivelmente à nossa saúde. Ainda estão sendo feitos estudos para verificar realmente a toxicidade, como essa toxicidade é aumentada ou diminuída, né? É importante que continuemos a pesquisar e monitorar essa questão enquanto trabalhamos para reduzir a nossa produção e consumo de plásticos, principalmente os descartáveis, visando sempre a reeducação no descarte e a reciclagem como fatores centrais para a redução da poluição plástica. É importante frisar que os polímeros não são vilões. E o polímero, sem os polímeros, hoje em dia, a gente não consegue viver sem os polímeros. É impossível imaginar um mundo sem polímeros, porque tudo que a gente usa, tudo que a gente vê, tem polímeros. Nosso celular, computador, o chip tem polímero. É, é, televisão, carro, avião, roupas, óculos, tudo utiliza polímeros. Então é impossível imaginar um mundo sem polímeros. Quer dizer, nem é tão impossível porque é só a gente olhar ali para a Idade Média, quando a gente não tinha nada, a gente não tinha o tempo de vida era curto, porque antigamente, principalmente em relação à parte de medicina, materiais não eram descartáveis, hoje em dia são descartáveis ali para uso único, então você não precisa ficar fazendo interação e fala, a intoxicação cruzada ali, você usar um material em um paciente e não fazer a higienização certa, você acaba contaminando o outro, a contaminação cruzada. Então, os polímeros vêm para melhorar as nossas vidas. O ruim é que é necessário uma reeducação para poder entender quanto de valor que esses materiais têm e a gente não fazer esse descarte inadequado e não colocar esses materiais em ambientes que possam se degradar, enfim, gerar esses poluentes. Bom, era isso que eu queria falar. Eu agradeço a atenção de todos. Qualquer coisa, vocês podem me dar um e-mail. Eu ficarei muito feliz em responder. Obrigado.